Uma das formas de se fazer o controle glicêmico de uma pessoa com diabetes é através da medição das taxas percentuais da hemoglobina A1AC, considerando os resultados normais, taxas percentuais entre 4 e 6 e diabetes moderadamente controlado entre 6 e 7. As coordenadas do ponto P, que é no gráfico, correspondem aos resultados obtidos em testes com paciente diabético realizados em momentos distintos. Então, ó, a taxa percentual de hemoglobina A1C é 6 e o nível médio de glicose deu 120. Já para 6,5, a gente teve um nível médio de glicose de 135. Admitindo-se que o nível de glicose desse paciente varie de acordo com a função do primeiro grau da taxa de hemoglobina, é correto afirmar que para o resultado normal, o menor nível médio de glicose vale quanto? Veja que o resultado normal fica entre 4 e 6. Então, o menor valor normal seria 4. Então, a gente colocaria aqui um ponto de tal forma que aqui a gente tem 4 no eixo X. Aí a pergunta é exatamente essa. Quanto vale esse valor aqui, né? Quanto é esse valor aqui, que eu vou chamar de Y, tá certo? Quanto é que vale esse Y? Bom, pessoal, existem maneiras distintas de a gente resolver isso aqui, e eu, sinceramente, prefiro resolver através de função do primeiro grau, né? Através de delta y, delta x, aquelas coisas que a gente viu lá na revisão de funções. Bom, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, lembrar que uma função do primeiro grau, a gente tem taxa de variação constante, né? Ou a variação em y é proporcional à variação em x. Por exemplo, daqui para aqui, a gente teve um aumento de 15, né? Ó, de 120 para 135 aumentou 15. De 6 para 6,5, houve um aumento de 0,5, tá certo? Então, ó, toda vez que eu aumentar meio no eixo x, eu vou estar aumentando 15 no eixo y, porque a função do primeiro grau tem essa propriedade. Aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y, tá certo? Então, você percebe o seguinte, de 4 para 6, houve um aumento de 2. Aí você pensa um pouquinho. Quando você compara esse 2 que está aqui com o meio que está aqui, 2 é quantas vezes maior do que meio? 4 vezes maior. Ou seja, o que vai acontecer aqui embaixo precisa ser 4 vezes maior do que vai acontecer aqui em cima. Porque a variação em y é proporcional à variação em x. Então, se eu tenho o quádruplo da variação aqui, eu também tenho o quádruplo da variação aqui. E o quádruplo de 15, 4 vezes 15 dá 60, vai aumentar 60. Do y para chegar no 120 vai ter que aumentar 60. Se do y para chegar em 120 teve que aumentar 60, então o y vale quanto? Vale 60, porque 60 mais 60 dá 120. Então chegamos no nosso y, e o nosso y vai valer quanto? 60, tá certo? Muita gente quer porque quer encontrar a equação dessa reta. Você pode encontrar a equação dessa reta, mas não faça sistema. Não faça aquele negócio de yomo xoxô. Não faça isso, isso demora muito tempo. Professor, qual é a maneira mais rápida de encontrar? Veja, você sabe que toda função de primeiro grau é do tipo y igual a m vezes x mais n. Né? Esse aqui é o coeficiente angular e esse é o coeficiente linear. Como é que eu faço para encontrar o m? O m é a variação em y sobre a variação em x. Delta y sobre delta x. Então, veja, se em y ela variou 15 aqui, 15, e quando você compara a variação correspondente em x, foi uma variação de meio, então a gente tem m é 15 sobre meio. Se a gente dobrar em cima fica 30, se dobrar embaixo fica 1. 30 sobre 1 é 30, ou seja, o m da nossa função aqui é 30. Se a gente estiver pensando lá em função de primeiro grau, o a da nossa função é 30. Falta só a gente descobrir o n, né? Então, como é que a gente faz isso? Se eu sei que y é igual a 30x mais n, eu vou pegar um ponto da função e vou substituir para encontrar o n. Veja, nessa função, quando eu coloco o número 6, a resposta que sai para a gente aqui é 120. Então, quando x for 6, o meu y vai ser 120. Com essa substituição, a gente descobre o n. Ó. 120 vai ser igual a 30 vezes 6 mais n. 30 vezes 6 dá 180, passa para lá menos 180. 120 menos 180 dá menos 60, logo meu n é menos 60. Daí eu encontrei minha função, e a minha função é y igual a 30x menos 60. Quando eu quero descobrir qual é o y associado ao 4, eu preciso pegar o 4 e colocar no lugar do x. Então vamos colocar aqui. Qual é o y que eu vou encontrar quando eu colocar 4 no lugar do x? Vamos colocar 4 aqui no lugar do x. A gente vai ver que fica 30 vezes 4 menos 60. 30 vezes 4 dá 120, 120 menos 60 dá exatamente 60. Então o y vale 60 e eu não precisaria moer isso tudo, encontrar a função, fazer tudo isso aqui para encontrar esse 60. A gente viu que
pela proporção entre as variações, a gente chegava nessa resposta de 60 sem ter que trabalhar tanto. Então, não esqueçam dessa proporção que existe entre as variações, porque ela nos ajuda a terminar muito mais rápido essas questões desse tipo que caem aqui no Enem. Tranquilo?